Boa tarde, professor. Estamos aqui apresentando o nosso trabalho de interação humano-computador. Nossa equipe é formada por mim e o Pimentel Farias e pelo Eduardo Patrick de Lima Souza. E vou passar a fala agora para o Eduardo, que ele vai falar sobre o jogo. Olá, professor. Eu sou o Eduardo, vou dar continuidade à fala da Yumi e vou falar um pouco sobre o jogo. O nome que escolhemos foi Brincar Tique. Nosso jogo tem por objetivo realizar atividades baseadas em livros infantis. O jogo busca desenvolver habilidades nas crianças utilizando diversos jogos educativos, com habilidades lógicas e motoras. Após umas pesquisas feitas em livros infantis e outros jogos, nós definimos um público-alvo de crianças de 4 a 8 anos. As características do nosso público são limitações cognitivas e motoras, preferências visuais e sonoras, curiosidades e aprendizado baseado em tentativa e erro. Dentre as atividades contidas no nosso jogo, nós temos algumas listadas aqui, como sombra, quebra-cabeça, que letra falta, leve até o outro lado, tracejar figura, tracejar forma, letras e números, colorir e jogo da memória, onde as mesmas são divididas por tópicos. Lógica, nós temos sombra, quebra-cabeça e que letra falta. Coordenação motora, nós temos tracejar figura, tracejar forma, letras e números, leve até outro lado, e passatempo nós temos colorir e jogo da memória. Dentre as cores escolhidas, nós buscamos utilizar as cores principais com cores chamativas, cheias de vida, que são essas listadas aqui: azul, amarelo, rosa e verde. Para o nosso jogo, nós escolhemos um personagem que fosse simples e alegre. Ele será responsável por anunciar os jogos e frases de Tente Nós Novamente, e nós o nomeamos de Tique. Para a tipografia, nós utilizamos as seguintes fontes: Adelan Display e Caprasma, e as mesmas utilizam as principais cores definidas no jogo. É, Agora eu vou falar um pouco sobre a jogabilidade, no contexto geral do jogo. Todos os jogos presentes, no caso os mini-jogos presentes no jogo, serão anunciados. Ou seja, quando entra no jogo, uma voz vai explicar, e essa voz é basicamente a voz que nós idealizamos para o personagem Tiki. Um exemplo é esse que está aí na tela. Quando entra, por exemplo, no jogo da memória, aí ele vai anunciar: ache as peças iguais. Outra parte da jogabilidade é quando há o acerto. Aí, quando isso acontece, tem os efeitos visuais e auditivos, como a comemoração, caindo os confetes e também a frase falada de parabéns, porque tem muitas frases que são faladas. Tem o exemplo na tela, tipo a parte escrita na tela, mas também elas são faladas porque tem essas limitações, não é mesmo? Limitações cognitivas e motoras da criança. E quando houver um erro, também tem um som de negativo, como o crem, que é o básico, e a voz também fala: vamos tentar mais uma vez, dependendo do jogo. Também, uma coisa sobre as preferências, em relação a isso, tem poucos objetos dentro da tela. Em relação às preferências e estilos, tem poucos objetos ali presentes na tela, porque assim não vai dar um efeito visual ruim para a criança e ela vai saber no que focar. Além disso, tem uma mecânica de medalhas dentro do nosso jogo, que quando ela completa certos desafios, um exemplo aqui que nós colocamos é, por exemplo, quando ela completa 2 desafios de sombra, 2 atividades de sombra, ela ganha uma medalha de especialista em sombras. E é basicamente isso. Além disso, também tem os favoritos que a gente colocou, caso a criança queira favoritar, ou o pai da criança, né? Porque tem essa autorização, o pai está ali também ministrando, né? Quiser favoritar um jogo que a criança gostou mais, também tem essa opção. Agora eu vou falar um pouco sobre os fluxos dos jogos. Como são vários mini-jogos presentes nesse jogo, nós vamos falar só sobre o fluxo do jogo de sombras, que é o que aparece no protótipo. Como já sabemos, o jogo da sombra consiste em a criança associar os objetos ou o objeto à sombra correspondente. E isso gera um aprendizado de percepção visual e associação de formas. E o fluxo que nós desenhamos para poder ocorrer essa ação é assim: aparece um objeto ou personagem colorido no centro da tela, no topo. Abaixo aparece de 2 ou 4 sombras, né? é, de 2 a 4 sombras ocultas com a forma, e a voz do personagem, ela pergunta, né? Ou então anuncia o jogo: qual desses é a sombra certa?
Aí o fluxo prossegue quando a criança toca na sombra que acha certa. Caso seja realmente a correta, cai os confetes, vem a mensagem falada: parabéns, você acertou. E as outras sombras, elas somem. Caso a criança aperte na errada, vem o som de creme, ou seja, tá errado. Aí vem também a voz de vamos tentar novamente. E a opção selecionada fica com um X vermelho. Após o acerto, aparece o próximo desafio com outro objeto ou com outra atividade. E foi basicamente esse o fluxo em relação ao jogo das sombras. Tem os outros fluxos, mas não vamos focar tanto neles. Vamos focar nesse que vai estar presente no protótipo. Agora eu vou passar para o Eduardo, que ele vai me mostrar o protótipo na tela. Olá professor, vou apresentar aqui o protótipo do nosso jogo. Essa é a tela inicial, a tela de carregamento, tela de loading. Aqui nós temos uma barra de carregamento, algumas nuvenzinhas e o título do nosso jogo, e o nosso mascote. Seguindo aqui, nós temos a tela Home. Aqui ficam os principais elementos contidos no jogo. Aqui nós temos os 3 tópicos abordados no nosso jogo, que é lógica, coordenação motora e passatempo. O usuário vai poder escolher um deles e dentro deles vai haver os jogos relacionados a cada tópico. Selecionando a parte de lógica, nós temos os jogos de lógica. Aqui vamos abordar o jogo da sombra. O jogo inicia com o mascote anunciando o que tem que fazer no jogo. A partir desse momento, o jogo inicia e o usuário vai poder selecionar qual é a forma correta. Caso o usuário selecione a forma errada, vai aparecer o efeito visual que ele errou na tela, marcado pelo X. O mascote vai dar uma instrução que ele tem que tentar novamente, e a partir desse momento ele tem uma outra chance. Se ele acertar, a tela vai encher de confetes, uma indicação em verde dizendo que ele acertou vai aparecer em cima do objeto selecionado, e ele poderá ganhar uma medalha. Após ele ganhar essa medalha, ele pode vir aqui no menu de cima, selecionar esse ícone, e vai aparecer todas as medalhas que ele ganhou no jogo. Outra função que nós temos é o favoritar. O favoritar é representado pelo ícone de coração. O usuário pode clicar em cima dele e aparecer os jogos qual ele favoritou, para ter um acesso mais rápido e preciso. Caso ele queira voltar para a página inicial, existe um botão que está presente em quase todas as telas que faz essa função, que é representado por uma casinha. Nesse protótipo não foi possível colocar música. Não foi possível pôr música no protótipo, porém nossa projeção está planejada para ter música em todas as telas. Cliques e contatos e interações do usuário também haverá um efeito sonoro para indicar que o contato foi recebido. Vale ressaltar que outros efeitos sonoros presentes no jogo são em relação ao feedback do sistema às respostas do usuário. E essas foram algumas das funcionalidades presentes no nosso jogo. Por fim, seguimos para a última etapa do nosso projeto, que vai falar sobre como nosso jogo aborda os conceitos do design centrado no usuário. Primeiramente, nós temos a questão da visibilidade. Os elementos interativos, como botões coloridos, ícones de navegação e cards do jogo, são claros e destacados, facilitando para a criança identificar o que pode ser clicado. O jogo possui elementos visuais acompanhados de ícones e nomes para facilitar a compreensão do usuário sobre a funcionalidade de cada botão. Porém, alguns botões com menor relevância para a experiência do usuário no jogo não possuem o acompanhamento de nomenclaturas, estando presente somente o ícone. Seguindo para a etapa do feedback, o sistema oferece respostas visuais e sonoras imediatas às ações da criança, indicando se a interação foi correta ou incorreta. As interações de clique em determinados objetos e botões serão acompanhadas de respostas sonoras para confirmar que o sistema recebeu o contato. Temos um exemplo como, ao tocar em uma sombra, o sistema imediatamente mostra se a escolha foi certa ou errada, e a criança entende a consequência direta de sua ação. Vou prosseguir agora com os conceitos, né? O terceiro conceito, que é o mapeamento. O sistema ali ele foi pensado de forma a garantir que as ações realizadas pelos usuários, no caso as crianças, correspondam de maneira intuitiva às respostas do sistema. Isso buscando garantir o raciocínio natural da criança. Assim, os controles, os ícones e as interações possuem relações diretas e previsíveis. Tendo um exemplo ali no card de cima, a casinha para ser a home. No caso, a gente já tem essa ideia de inicial, né? O coração, que são os favoritos, e também a parte das medalhas, que é uma medalha, então se torna bem fácil de distinguir. Outro exemplo aqui que a gente vai pôr é que quando a criança clica numa sombra, já que é em relação ao protótipo, né? Fica com um X vermelho. E quando clica numa sombra errada, fica com um X vermelho. E quando clica numa correta, fica com o símbolo de cheque em verde.
E isso é um exemplo de associação de cores, que é feito quando está vermelho significa que está errado e quando está verde significa que está certo. E isso é um elemento usado em vários outros tipos de jogos. Então é fácil de raciocinar o que acontece. O último ponto é a consistência. Ali ao longo, né, dos aspectos visuais do jogo, é visto que a forma do design ela é a mesma, se repete. Isso cria uma experiência previsível, né, e confortável para o público. E esse design adota esses padrões, as cores e os ícones e os posicionamentos que seguem ao longo de todas as telas. Tem algumas mudanças aqui e ali, mas todas seguem o mesmo princípio. Isso é um exemplo de consistência ao longo de todas as telas do jogo. E esses daqui são os nossos assets. Tem as imagens ali que a gente utilizou ao longo do nosso protótipo, os elementos Figma e os áudios que não teve áudio, mas foi os áudios que nós idealizamos quando estávamos fazendo o protótipo. E é isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima atividade.